Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo João Paulo Sacadura e já estou ansioso por ouvir Alberto Correia, este historiador que nos vai falar, como tantas vezes faz, das suas memórias e também do património de toda esta região centro. Hoje estou muito curioso e com muita vontade de ouvir. Alberto, bem-vindo. Vamos ouvir então umas notas acerca do património edificado do concelho de Castro Daire. Vamos a isso. Revelar o património cultural material e imaterial de Castro Daire é tarefa de monta que ele ali se adensa já desde o tempo dos dólmanos ou orcas, do tempo dos lusitanos que ali assentaram seu pouso, do tempo dos romanos e que depois, desde uma recuada Idade Média, se foi adensando sobre os mais fáceis caminhos do Val, as planuras que ligam o hinterland da Beira granítica schistosas do Douro, território atravessado por via romana e mais tarde, sobre o seu desenho, feito caminho para peregrinos de Santiago, almocreves ou feirantes. Falar de arquitetura seria falar da gente que a mandou erguer e a habitou, ou dela fez outra serventia, dos sabedores oficiais e mestres de obras, do sustentáculo financeiro que a justificou na sua mediania ou grandeza. Enumerar essa tessitura levantada, somada de geração em geração, é todavia tarefa gigantesca e eu passarei, em síntese, um eclético referencial de testemunhos. E evoco, em primeiro lugar, o habitat doméstico do povo, essa arquitetura sem arquitetos do casario de dezenas de aldeias que adaptaram ao vale, ao planalto, à serra, ao material construtivo, ao clima, a sua morfologia. De um lado, as mais abonadas residências no altiplano, na parte sul e oeste do atual concelho, de melhor pedra lavrada, cobertura de telha, largos balcões de serventia subindo para o andar nobre de largas janelas rasgadas sobre o horizonte. Na Serra Madre, onde sopra a ventania, onde as neves antigas demoravam muitos dias, mal se abriam em paredes de modesta alvenaria uns olheiros para entrar a luz, e aqui a cobertura era o colmo, a palha de centeio de franca espessura, amparado por vencilhos ou cordões de palha e lajes pesadas que resistiam nas empenas e beirais contra a tormenta. O xisto permitiu criar uma singular paisagem a deslado do curso do rio Paiva, esse emblemático rio de pureza que veio até aos nossos tempos, articulando o desenho da habitação dos homens com a arquitetura dita de produção, as palheiras, os canastros, os canais de rega ou os moinhos. Lá no meio da aldeia, a deslado, sempre a igrejinha, às vezes, estranhamente, um poderoso templo, como o da igreja de Moledo, já que a Deus servia e aos seus santos. Capelinhas de devoção, alminhas, cruzeiros, marcos fincados de uma cultura, de uma fé que ainda se oferece operosa e que se torna obrigatório guardar, já que, como memória, permanecem. Como a fonte, o pelourinho de um minúsculo concelho perdido, como as canadas, ou seja, esses caminhos ladeados de pedras fincadas, por onde subiam para as pastagens do alto as ovelhas e as vacas que se demoravam na serra, chocalhando melodias, guardadas por pastoras que faziam meia ou teciam fitas de cana de centeio para chapéus de palha,
como a pedraria dos largos corrais que deram abrigo aos gados transhumantes nos verões durante séculos. Todavia, quem descer o vale do rio Paiva, partindo da vila, encontrará na convidativa amenidade da paisagem a surpreendente igreja da Ermida do Paiva, o templo românico de filiação augustiniana da segunda metade do século XII, que cativa com a sua original arquitetura, a teoria dos capitéis historiados e a mancha de siglas que fizeram apelidá-lo o Templo das Siglas, feliz e justa designação atribuída pelo erudito professor Arão de Lacerda. Fidalgos de província não habitaram a serra e os eclesiásticos, curas de fracas côngulas no geral, raro deixaram construção de monte. Na margem da montanha, ultrapassado o Paiva para Suripoente, um eclesiástico de abonadas rendas que foi abade em Reris mandou erguer magnífica residência que impôs sobre a paisagem o desenho de um contido barroco da segunda metade do século XVIII. É ainda um eclesiástico quem levanta em Mões, na primeira metade do século XVIII, um modesto solar brazonado junto à nobre casa de seu pai, que foi capitão-mor, familiares residências que incorporam, como as modestas moradias de lavradores e jornaleiros, grandezas e medianias de uma sociedade que continua a não ser igual. Detenho-me agora pela vila, pelo ainda palpável centro histórico, esse largo esporão que se espraia sobre a impressiva vastidão do Vale do Rio Paiva, onde pousou um castro, tempos mais tarde um templo cristão, antecessor longínquo desta poderosa igreja em que hoje entramos, espanto do cura que escreveu as Memórias de 1758, de Pinho Leal, que ambos a afirmaram maior que algumas catedrais, verdadeiramente surpreendente na poderosa cantaria que apenas se acaba de levantar no adiantado século XIX, na avassaladora grandeza, beleza e engenho destas máquinas que são os retábulos de talha dourada que a revestem, particularmente o genial altar da Irmandade das Almas, da imaginária belíssima e numerosa que os povoa. À volta do adro levantam-se cruzeiros, a Casa da Santa Casa da Misericórdia, a Escola do Conde Ferreira, modesto monumento, se quisermos, mas loquaz no seu significado, a nobre Casa dos Aguilares, as ruínas e travessas, com seus nomes castiços, como as da Ferraria ou do Forno, as casas oitocentistas de uma pequena burguesia ligada ao comércio ou aos serviços, e os nichos de via sacra impositivos que conduzem ao sítio do Calvário, onde já havia uma capela do século XVI e onde, no século XVII, outra se levanta, mais solene. Capela que foi berço da Irmandade das Almas, poderosíssima instituição que chegou a inscrever como irmãos a inacreditável soma de mais de 25.000 pessoas. Marco de grandeza maior, tão grande que teve de levantar-se já na margem deste núcleo de povoamento, na segunda metade do século XVIII, o solene palácio do Bispo de Lamego, Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, a Casa da Cerca, que reserva na margem da alongada fachada, voltada à poente, o delicioso Jardim Municipal, de onde sobe uma graciosa escadaria que ladeia aos chafariz das Carrancas e entra na formosa Capela de Santa Bárbara, de traço oitavada, singular no seu traçado, ainda que despojada interiormente de adornos. E assim se deixa informação a quem possa por ali passar num qualquer dia. Olha que bela lista de coisas importantes e bonitas para conhecer.
Roberto, quero-lhe agradecer muito e gostei que tivesse falado no Templo das Siglas, que aliás vai ser o tema da nossa próxima crónica. Obrigado por tudo, bem-aja e até amanhã. Muito para ver em Castro Daire. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Então, até amanhã.